E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje nós vamos fazer a correção de alguns exercícios que ficaram faltando, corrigir do capítulo 3 e os exercícios do capítulo 4. Lembrando que a última videoaula foi referente ao capítulo 4, tá bom? Física, tá certo? Bom, lá no capítulo 3, na página 350, nós temos o em casa. Porém, o número 1 do em casa, nós já corrigimos. O número 1 é aquele que fala sobre as múltiplas inteligências. Eu já corrigi nas duas turmas. E nas duas turmas eu só corrigi até o número 1. Do número 2 para frente eu não terminei a correção. Então vamos lá. Mas antes de passar para o número 2, eu só queria deixar com vocês uma informação com relação a um teste online sobre as múltiplas inteligências. É um teste muito bacana, então eu recomendo que vocês façam. Eu sei, pelo que a gente viu na sala de aula, que só alguns fizeram o teste. É um teste bem legal, vale a pena fazer. E o site, o link, né, que está falando aí no Em Casa, que o professor vai sugerir, é o site www.posgrado.net.br www.posgrado.net.br. Aí nesse site, que é de uma instituição universitária, tem aí o teste das múltiplas inteligências. Ou então, você coloca lá no Google, teste online para múltipla inteligência. E aí vai aparecer esse site aí, o posgrado.net.br. Aí você entra nele e faz o teste. É bem legal, porque você vai respondendo algumas perguntas, depois ele vai te dar uns gráficos, é muito legal. E eu vou mandar no WhatsApp para vocês verem um exemplo do teste que eu fiz. Então é bem bacana. Bom, então façam, vocês vão gostar. Agora, a questão número 2 do Em Casa. Vamos lá. O lótus, Nelumbo nucifera, é uma planta aquática nativa da Ásia. Ela costuma habitar lagoas rasas de água doce, enraizando-se no fundo lodoso por meio de vigorosos rizomas, a partir dos quais emergem grandes folhas arredondadas, sustentadas acima da superfície da água por longos pecíolos. Além disso, também produz belíssimas flores, rosadas ou brancas, grandes e com muitas pétalas, como ilustrado a seguir. Então é a planta da flor de lótus, uma das flores mais lindas que existem. Os rizomas da folha de lótus são comestíveis. Rizoma, pessoal, é tipo um caule, só que ele é debaixo da água ou debaixo da terra. É um caule subterrâneo. Constituindo um importante elemento na culinária oriental. Suas sementes, então aqui a gente está falando de uma planta que tem semente, são muito longevas, podendo germinar até 13 séculos depois de colhidas. Gente, olha só que espetáculo! Uma semente que germina depois de 13 séculos. Depois de 13 séculos. É muito bacana. 1.300 anos depois de colhida, essa semente pode germinar. Vários povos orientais, como os chineses, os japoneses e os indianos, consideram que a flor de lótus é um símbolo da pureza espiritual. A origem dessa crença está no fato de que essa planta se mantém impecavelmente limpa, informação importante, apesar de germinar e viver em um ambiente lamacento. Então a folha está sempre limpinha, sem nenhuma impureza. Para compreender qual é o mecanismo existente por trás dessa curiosa propriedade, observe o que acontece quando tentamos molhar uma folha dessa interessante planta. Então, quando joga água, vocês podem ver, né, na ilustração, ó, todo mundo com apostila, não tem como corrigir sem estar com a apostila na mão. Eu tô vendo que tem gente aí sem apostila, então vai lá pegar. Página 350. Então, por essa imagem aí, a gente vê que quando a água cai na planta, na folha lá da flor de lótus, da lótus, essa essa folha não fica molhada. As gotas de água, elas são repelidas, elas vão escorrendo, formando bolhas grandes, né? Gotas grandes, aliás, e elas vão escorrendo. E o que isso vai ajudar a planta a ficar limpa? Perdão, no que isso vai ajudar a planta a ficar limpa? Como a água ela não fica acumulada,
nenhuma sujeira que vem com essa água fica acumulada também. Então a água escorre, a sujeira vai embora, limpa lá a flor, a folha, e isso deixa a folha limpinha. Isso é benéfico em quê para a planta? Não é para ela ficar bonita. A planta não pensa em ficar bonita. Mas é porque a folha é onde a planta faz fotossíntese. Se a folha está limpa, a luz vai penetrar com facilidade e a planta vai fazer fotossíntese de forma eficiente. Então é um ótimo mecanismo para ela. Então, conforme se observa, a água escorre pela superfície das folhas sem conseguir umedecê-las. Superfícies que possuem essa propriedade são denominadas superhidrofóbicas. Então, essa flor ela é superhidrofóbica. Hidro quer dizer água. Fóbica vem de fobia, aversão. Então, a folha ela não se combina com a água. Elas dificilmente acumulam sujeira, já que as gotas de água, quando escorrem, levam consigo boa parte das partículas que porventura estiverem nela depositadas. Mas o que faz uma superfície ser superhidrofóbica? No caso da flor de lótus, é a presença de uma miríade de nanocristais de cera. Miríade quer dizer milhares de nanocristais de cera, conforme mostra a imagem seguinte, obtida por microscopia eletrônica. Olha só, nanocristais de cera. A cera é um lipídio, e lipídio é hidrofóbico, não se combina com a água. Então a folha ela é formada por esses milhares de nanocristais de cera, e aí quando a água entra em contato, a água vai embora. E aí vocês podem ver na imagem aí, né, uma fotografia feita no microscópio eletrônico, que é um microscópio super avançado, onde a gente consegue ver esses nanocristais. O microscópio que tem na escola é um microscópio óptico. Ele é bom, mas ele não consegue enxergar nessa precisão. Microscópio eletrônico é só em universidade que a gente encontra, e assim, universidade bem, onde desenvolve pesquisas bem avançadas, não é qualquer universidade que tem também não. Além de a cera não ter afinidade química com as moléculas de água, a distância entre os dois cristais da superfície da folha é tão pequena que cada gota acaba ficando apoiada sobre as pontas desses cristais. Então, além de ter nanocristais, né, eles são muito próximos, e aí a gota nem encosta onde não tem nanocristal, ela fica presa em cima desses nanocristais. Isso acontece graças à tensão superficial da água. Percebendo isso, especialistas em biomimética é aquela área da física ou da ciência, né, onde são desenvolvidos produtos a partir de imitação de algo da natureza, resolveram, exemplo da folha de lótus, criar superfícies sintéticas, líquidos impermeabilizantes e tecidos munidos de superfície de hidrofobicidade. O exemplo seguinte mostra dois indivíduos vestidos com roupas sociais, sendo atingidos por uma boa quantidade de lama. Observe que interessante. Então, olha só, a gente tem uma roupa com tecido normal, que está à esquerda, e à direita uma roupa que está com tecido feito com uma superfície super hidrofóbica, que imita a superfície da folha de lótus. E aí a gente percebe que a roupa de tecido normal ela ficou toda encharcada de lama, enquanto a outra, olha que lindo, ficou limpinha, que a lama escorreu com a água, não ficou presa. Agora responda as seguintes perguntas. Letra A. Como a folha de lótus se beneficia da super hidrofobicidade? Já expliquei. Como ela fica super limpa, a luz penetra com mais eficiência e ela faz mais fotossíntese. Letra B. Explique como os pesquisadores criaram superfícies sintéticas, líquidos impermeabilizantes e tecidos superhidrofóbicos. Olha, então, com certeza, eles utilizaram esses microscópios eletrônicos para observar os nanocristais e reproduziram esses nanocristais nos tecidos de forma sintética. E letra C. Pesquise algumas aplicações tecnológicas para a superhidrofobicidade, destacando as principais vantagens obtidas por meio dessa importante inovação. Então, pessoal, essa atividade aí, ela envolve pesquisa. Então, provavelmente você fez a sua pesquisa e você achou aí alguma resposta que talvez não estará exatamente igual à minha. Isso não tem problema nenhum. Mas onde essa superhidrofobicidade ela poderia ser aplicada também? Então, olha só. Depois eu vou tirar a foto e mandar para vocês poderem, quem quiser, copiar a resposta. Mas eu acho que é melhor você elaborar, baseado na minha explicação, elaborar a sua. Então, olha só. É a pesquisa que
que a apostila traz, né? O efeito Lotus serviu de inspiração para o desenvolvimento de superfície e tecidos autolimpantes, além de líquidos impermeabilizantes, tintas e vernizes, que conferem essa mesma propriedade às superfícies ou tecidos em que são aplicados. Então, por exemplo, você pode ter desenvolvido uma cera para ser aplicada num carro, ou aplicada num tecido, ou aplicada, sei lá, numa parede de uma casa, onde a sujeira não vai acumular. Porque essa superhidrofobicidade vai fazer com que quando a água entra em contato, essa água não vai umedecer e ela vai levar embora toda a partícula de sujeira. A partícula não vai ficar grudada, né, lá na superfície. Então, é uma resposta pessoal, você tem que fazer sua pesquisa, mas você pode basear aí a sua resposta nisso que eu coloquei agora. Bom, agora a questão número 3, na página 353. Você sabe o que é o Google Glass, óculos Google? Trata-se de um gadget eletrônico semelhante a um par de óculos que proporciona a exploração de realidade aumentada pelo seu usuário. Esse poderoso gadget consegue reunir em um só dispositivo uma pequena tela de cristal líquido, uma câmera digital, um fone de ouvido, um GPS, um telefone, uma bateria e um potente processador eletrônico, conforme ilustrado a seguir. Então, olha só, um óculos que tem todas essas funcionalidades, né? Câmera, processador, fone de ouvido, GPS, telefone. Então, é um super óculos. A pequena tela do Google Glass apresenta ao seu usuário de forma sobreposta a imagem real do seu campo de visão, a visualização de mapas, navegadores de internet, telas de software e chamadas de vídeo. Ou seja, o cara tá lá, de repente ele quer um mapa. Ele vai lá e acessa através de comando de voz, provavelmente, né? Um mapa, e aí esse mapa aparece na tela, na lente do óculos. E aí ele conseguia ver, então, esse mapa. Continuando. Apesar de ser apenas o primeiro modelo de realidade aumentada... Sua câmera permite o registro de fotografias ou vídeos que podem ser armazenados e compartilhados imediatamente em redes sociais. Então, vi uma coisa bonita, tirei foto, compartilho na rede social, só com óculos. Fantástico, não? Apesar de esse apenas ser o primeiro modelo de realidade aumentada do mundo, as possibilidades pareciam ser realmente limitadas. Misteriosamente, em 19 de janeiro de 2015, chega ao fim o Google Glass Explore Program, consequentemente suspendendo por tempo indeterminado as vendas do Google Glass. Todas as contas relacionadas ao produto, tais como Google, Twitter e Instagram, foram sumariamente apagadas sem qualquer tipo de despedida, à exceção de uma pequena página do Google Explore onde está escrito: "Thanks for exploring with us. The journey doesn't end here." Nossa, nem sei se eu pronunciei direito. Se o Google Glass parecia ser tão revolucionário, por que o Glass Explore Program foi interrompido e suas vendas suspensas? Pesquise na internet sobre os aspectos positivos, como as possíveis aplicações científicas e cotidianas, e os aspectos negativos associados a esse gadget, e produza um pequeno texto sobre isso. Então, pessoal, o que será que trazia de positivo, né, com esse óculos, esse Google Glass? Positivo. Você tinha acesso rápido a informações, poderia fotografar de forma rápida, gravar vídeos e compartilhar isso aí nas redes sociais. É um dispositivo fácil de ser carregado, né? Um óculos, então é um objeto pessoal. Então são várias os pontos positivos aí desse Google Glass. Mas então por que ele desapareceu? Se ele trazia tanta coisa boa, prometia tanto, né? E aí isso também vocês deveriam ter pesquisado. Mas o que a gente poderia pensar nessas razões aí? Tem um site que ele traz uma matéria sobre esse Google Glass, por que será que ele desapareceu. E ele traz então algumas possíveis razões. A primeira, ninguém sabia como ele deveria ser usado. Então, era um produto que ainda era muito novo, era uma incógnita, não estava muito bem explicado como que ele deveria ser usado, né? Como que era
a aplicação dele. Outra razão, ele era apenas um protótipo. Então não era um produto pronto, o final, era um experimento, um protótipo. Outra razão foi o seguinte, como ele era um protótipo, era apenas um produto que estava sendo testado, o Google colocou o preço dele lá em cima, colocou um preço super alto para apenas aquelas pessoas que são envolvidas com a tecnologia pudessem comprar, experimentar e dar a sua opinião para melhorar ou não o Google Glass. Então eles colocaram um preço de $1.500 para ele ser comprado só por aquelas pessoas relacionadas à tecnologia. Mas o que acontece? Por um preço tão alto, o tiro saiu pela culatra. As pessoas ficaram atraídas, né? Ai meu Deus, um óculos caro desse, o que será que ele tem? E aí muitas pessoas compraram, né? As vendas subiram muito. E, por incrível que pareça, inicialmente esse não era o objetivo. O objetivo era primeiro testar em um público específico, para depois ele ser colocado à venda, depois de melhorado e tudo mais. Mas então muita gente comprou esse protótipo, era um produto que estava sendo experimentado e com certeza muita gente deve ter reclamado. Porque o produto era ruim também, era uma das razões, né? O produto não era tão bom assim. Era um protótipo, era um modelo. E uma outra razão, e essa aí é bem óbvia, né? É a questão da privacidade. Olha só, a pessoa está lá com um óculos e está filmando outras pessoas, filmando a privacidade de outras pessoas. Pessoa sem ética poderia fazer isso. E a pessoa que está sendo filmada não saberia nunca que ela estaria sendo filmada, né? Ela não está vendo nenhuma câmera, é só o óculos. Então essas são uma das razões. Bom, e aí nós terminamos o Em Casa do capítulo 3. Agora a gente vai para os exercícios do capítulo 4. O capítulo 4 eu já expliquei na última videoaula e eu pedi que vocês fizessem esses exercícios. Então vamos lá para a correção. Página 358, atividade número 1. Modelo de gás. Como sabemos, a matéria é composta por pequenas partículas denominadas átomos. Muitas vezes, esses átomos estão agrupados formando um arranjo espacial, por exemplo, as moléculas. É o caso dos gases oxigênio, nitrogênio e carbônico, que compõem o ar que respiramos. O conceito de átomo nasceu com os pensadores gregos Demócrito e Leucipo de Abdera, no século V a.C. E durante quase 2.000 anos, um minutinho só. E durante quase 2.000 anos foi tratado de um modelo filosófico e místico. Ou seja, essa questão aí do modelo dos átomos era algo que só alguns filósofos debatiam, e também era uma coisa mística, na verdade, né? Eles não sabiam se aquilo realmente era real, havia muito mistério envolvido. Durante a Idade Média, esse tipo de abordagem ficou conhecido como alquimia, quando a ciência era confundida com esse misticismo. Foi somente no século XVII, ou seja, muito tempo depois, né, século XVII, a gente está falando de 1600 aí, pouco, depois da Idade Média, que o pesquisador inglês Robert Boyle, fazendo diferentes experimentos com gases, começou a estabelecer as bases científicas para o estudo da estrutura da matéria, formada pelos átomos e seus arranjos, moléculas. Boyle foi o responsável pelo estabelecimento da noção de elemento químico e a participação de muitos cientistas na evolução do conceito de átomo e seus arranjos, concebendo diversos modelos e com diferentes graus de sofisticação. Foi iniciada com os estudos de Boyle. Recentemente foi possível visualizar átomos e moléculas com auxílio de potentes microscópios eletrônicos, verificando sua enorme correspondência com os modelos pré-existentes. Ou seja, até pouco tempo atrás, os átomos eles eram apenas eram só modelo, a gente tinha só modelo atômico, nunca ninguém tinha visto um átomo. Então, somente agora, recentemente, com a invenção do microscópio eletrônico de varredura, que é muito potente, é que foi possível visualizar os átomos. Então, aí a gente passou para uma outra etapa do estudo. Não estuda-se mais somente o modelo, que é a representação, mas agora sim o modelo, o objeto real. Bom,
verificando sua enorme correspondência com os modelos pré-existentes. Então, quer dizer, os modelos que foram feitos, eles estavam de acordo com a realidade. A seguir, vamos fazer um experimento para compreender como Boyle e outros cientistas conceberam seus modelos de descrição dos gases. Para isso, você vai precisar apenas de algumas bolinhas de ping-pong brancas, uma bolinha de ping-pong colorida, um cesto com tampa e um potente secador de cabelo, com um ventilador bem forte, como ilustrado a seguir. Olha só, pessoal, nem precisa fazer essa experiência em casa, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A gente, só imaginando, dá para saber, a ilustração mostra também. Ligue o secador ventilando o cesto por baixo. Deixe a tampa meio solta. Atente para o comportamento das bolinhas brancas da bolinha colorida da tampa. Então, o que vai acontecer? As bolinhas vão ficar agitadas, né? Pelo ar que está saindo do secador aí. Letra A. O que você observa? Considere que as bolinhas de ping-pong representem as moléculas de uma porção de gás dentro de um recipiente de vidro fechado exposto a uma tênue luz solar. Considere ainda que o secador e o cabelo representem o Sol. Então, olha só. Nesse modelo, as bolinhas são os gases e o secador é o Sol. O que está acontecendo então com esses gases? Ao receberem a energia do Sol, eles ficam agitados. E é assim mesmo, toda vez que o ar é aquecido, ele se movimenta mais, né? E aí ele acaba até subindo, né? O grau de agitação aumenta. Letra B. Baseando-se no comportamento das bolinhas, o que estaria acontecendo com as moléculas de gás dentro do recipiente? Elas estariam ficando agitadas também, estariam se movimentando. Letra C. O que o secador de cabelo fornece para as bolinhas? Fornece calor, energia térmica. O que aconteceria com elas se o secador de cabelo soprasse mais intensamente? Então, se o secador soprar mais intensamente, ele vai fornecer mais energia. E aí elas vão ficar mais agitadas, certo? Bom, agora a gente vai lá para a atividade 2, página 361. Você já ouviu falar que as ondas eletromagnéticas recebidas e transmitidas por um smartphone podem causar danos à sua saúde? Muitos acreditam que sim e outros que não. Perdão. O argumento utilizado por aqueles que acreditam que isso seja verdade é que a frequência de radiação dos celulares, 900 MHz a 1800 MHz, é relativamente próxima à frequência da radiação de um forno de micro-ondas, cerca de 2450 MHz. Para tentar corroborar essa hipótese, essas pessoas argumentam que a mão e a orelha ficam levemente aquecidas depois de algum tempo em contato com o celular ligado. O argumento utilizado por aqueles que defendem que isso não seja verdade é que a potência de um celular é cerca de 0,25 watts e é muito inferior à potência de um micro-ondas, que é de 700 watts. Para alimentar ainda mais a polêmica, um grupo de amigos representou em 2009 um vídeo que mostra alguns grãos de milho de pipoca estourando em meio a 3 celulares sendo acionados. Essa experiência aí tem esse vídeo no YouTube. Essa experiência ela é muito fácil de fazer e até recomenda-se que faça para você fazer atividade. Para o espanto de todos, quando os 3 celulares tocaram, então é o seguinte, ó, colocou um milho de pipoca no meio da mesa, 3 celulares próximos, né, esse milho de pipoca, e colocou os 3 celulares para tocar. O que aconteceu? O milho de pipoca estourou. Para o espanto de todos, quando os celulares tocam, os grãos simplesmente estouram. O vídeo viralizou muito rapidamente nas redes sociais, e esse empolgado grupo de amigos ficou famoso no mundo todo. Mas será que isso realmente aconteceu ou foi um truque? Para descobrir, remonte o experimento apresentado seguindo o roteiro proposto pelo método científico descrito anteriormente indicado na sequência a seguir. E aí, quem fez? Vocês que fizeram, deu certo? Não? Pois é, porque o vídeo é falso, é fake. Isso não acontece, não é possível estourar um milho de pipoca usando 3, 4, 5, 6, 10 celulares, porque a potência é muito pequena. É 0,25 watts. E o micro-ondas, 700 watts. E toda essa energia no micro-ondas está fechada, está concentrada dentro lá do micro-ondas, dentro do aparelho. E no ambiente aberto assim, essa energia vai se dissipando. Então, vídeo fake, não deu certo.
Mas você fez o experimento e tem que colocar as etapas aí desse método científico. Primeiro, faça observações. Assista o vídeo e registre o procedimento executado, assim como o principal fato que deve ser observado. Então você tem que escrever que no vídeo alguns milhos de pipoca foram colocados, 3 celulares foram colocados na mesa, né? 3 celulares foram colocados ao redor desses milhos de pipoca e quando os 3 celulares tocaram, os milhos estouraram. 2. Faça perguntas. E aí é uma hipótese. Por que que o milho... faça pergunta, né? Perdão. Por que será que o milho estourou? E na etapa 3 é uma hipótese. O milho de pipoca estourou porque a potência dos 3 celulares, a energia eletromagnética, fez com que o milho se aquecesse. 4. Conduza experimento. Aí você vai lá e faz na sua casa. Confirme ou rejeite as hipóteses. A hipótese foi refutada porque os milhos não estouraram. Conclusão, que é a etapa 6. Na conclusão você tem que colocar aqui o vídeo é falso, pois a energia liberada pelos 3 aparelhos celular não é suficiente para estourar o milho de pipoca, tá bom? Agora, o teste na página 363. Em 1873, Sir William Crookes desenvolveu um equipamento cuja finalidade era, de certa forma, medir a energia radiante do calor, o infravermelho, e da luz solar em seus experimentos. Tal equipamento ficou conhecido como radiômetro ou moinho solar, porque ele gira quando exposto à radiação luminosa ou mesmo quando exposto a uma fonte térmica, quente ou fria. Observe na foto seguinte. Gente, então o que nós temos aí? Um bulbo de vidro, né? Parece uma lâmpada. E no meio desse bulbo tem aqui uma haste com uma agulha. E nessa agulha tem uma plaquinha preta e uma plaquinha branca. E aí o que acontece? Quando esse bulbo aqui ele é colocado no sol, a plaquinha preta ela aquece mais. Ela aquece primeiro, porque objetos escuros absorvem mais energia, mais luz. Então eles aquecem primeiro. E objetos claros absorvem menos luz. Prova disso é uma roupa. Se você sai com uma roupa branca no sol, você vai esquentar pouco. Se você sai com uma roupa preta, você vai esquentar bem mais. E aí o que acontece? Como essa plaquinha preta ela aquece mais, o ar em volta dela vai aquecer primeiro e o ar vai começar a se movimentar, né? O ar aquecido ele se movimenta. E aí começa a girar espontaneamente. Você coloca no sol, gira, tira do sol, para de girar. Mas, para ficar melhor de você visualizar isso, ao invés de você ficar imaginando, você pode ver isso acontecendo. Tem um vídeo no YouTube. É só você colocar lá no YouTube assim, ó, radiômetro de Crookes. Ou só radiômetro. Mas quando você colocar radiômetro, já vai aparecer para complementar, de Crookes. Aí vai aparecer essa bugiganga aqui, esse radiômetro, funcionando. E aí a gente vê que onde tem a plaquinha preta, aliás, a gente não consegue ver o ar aquecendo, mas a gente percebe que ao colocar no sol, a plaquinha ela começa a girar. Bom, beleza. Cada pá de hélice, aí na outra página, né, continuando aí o exercício. Cada pá de hélice do moinho solar é, na verdade, uma levíssima placa com uma face preta e outra branca. As hélices estão fixas em uma cápsula de vidro, como indicado na figura. Utilizando um alfinete como apoio, o atrito permanece muito baixo, facilitando a rotação do conjunto. A fim de diminuir a resistência aerodinâmica ao movimento das hélices, foi produzido vácuo parcial dentro do bulbo, ou seja, foi retirado parte do ar, mas deixou um pouquinho lá dentro. No entanto, apesar de a pressão ser bastante baixa, deve existir alguma quantidade de ar para o funcionamento do moinho. Assinale a alternativa que explica corretamente sobre o funcionamento do moinho solar quando exposto somente à luz solar. Ou seja, por que esse moinho vai funcionar? Ele vai girar como eu expliquei para vocês, né? E vocês viram no YouTube. Então tem que ver o vídeo. Radiômetro de Crookes. Aí no enunciado tem como que escreve Crookes. Letra A. O ar próximo às faces pretas aquece-se menos do que o ar próximo às faces brancas? Eu não vou nem continuar lendo, porque tá errado. O ar que está próximo à face preta vai aquecer mais, porque ela vai absorver mais calor. Letra B, ou letter B. O ar próximo às faces pretas aquece-se menos do que o ar próximo às faces brancas. Também nem vou continuar lendo, porque está errado. Letra C.
O ar próximo às faces pretas aquece-se mais do que o ar próximo às faces brancas. Correto. Consequentemente, as moléculas do ar que está próximo às faces pretas ficam mais agitadas do que as moléculas do ar que estão próximas às faces brancas. Certo? Logo, o moinho gira no sentido 2. Ou seja, o sentido 2 está aqui na página anterior, que é da plaquinha preta para branca, preta para branca, preta para branca. E o sentido 1 seria branca para preta, branca para preta. Vai ser do sentido 2, porque primeiro a preta se aquece, gira, depois a branca e por aí vai. Então, a letra C está correta. Questão número 2. A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. Olha só, pessoal, lá no sexto ano a gente estudou, no quarto bimestre, algumas teorias e leis lá da astronomia. E a gente viu, por exemplo, que Aristóteles foi o primeiro a falar que a Terra era redonda, baseado no eclipse lunar. Depois veio Nicolau Copérnico e elaborou o modelo geocêntrico, né? Ele afirmava que a Terra era o centro do sistema solar. Depois veio o Nicolau Copérnico, que afirmou que o modelo heliocêntrico era o válido, ou seja, o Sol estava no centro do sistema solar, só que ele falava que os planetas giravam em órbitas circulares. E aí, por último, veio Kepler, que melhorou o modelo heliocêntrico do Copérnico, porque ele falou que o Sol estava no centro, só que os planetas giravam em órbitas elípticas e não em órbitas circulares perfeitas, tá certo? Então isso aí a gente viu no sexto ano. Então é correto afirmar que as leis de Kepler, publicadas em 1609, ou seja, no século XVII, letra A, confirmaram as teorias definidas por Copérnico? Não, porque Copérnico falou que as órbitas eram circulares. E são exemplos do modelo científico que passou a vigorar a partir da Alta Idade Média? Não. A Idade Média veio anterior ao estudo do Kepler, né? Foi no século XVII do Kepler. Idade Média do século V ao século X, está escrito aí. Letra B. Confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas usadas no período de descobrimento da América. O Ptolomeu foi o que afirmou que o modelo geocêntrico era o modelo válido, né? Que a Terra era o centro do sistema solar. Eu não sei se eu falei certo no início, no enunciado, mas é assim, Aristóteles, terra redonda, Ptolomeu, geocêntrico, Copérnico, heliocêntrico, órbita circular e Kepler, heliocêntrico, órbita elíptica. Se eu falei errado aí, então estou corrigindo. Então a letra B está errada. Letra C. São a base do modelo planetário geocêntrico? Não. Kepler, modelo heliocêntrico. E letra D. Forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela igreja naquela época? Sim, porque naquela época a igreja ela intervinha em tudo, né? Então, ela não aceitava o modelo heliocêntrico, ela só aceitava o modelo geocêntrico. Então, a letra D está correta. Vamos lá, para a gente finalizar então, o em casa. Leia o texto a seguir. Em 1952, a biofísica britânica Rosalind Franklin obteve por cristalografia de raio-x a primeira imagem de uma molécula de DNA do mundo. Ela ficou vários meses com a fotografia em mãos, sem infelizmente ter se dado conta do que havia descoberto. Foi então que o fisiologista neozelandês Maurice H.F. Wilkins, seu colega de laboratório, teve a ideia de apresentar essa fotografia para os cientistas Watson, biólogo norte-americano, e Crick, biólogo, biofísico e neurocientista britânico. Watson e Crick conceberam, com base nessa imagem, o famoso modelo dupla hélice de DNA e publicaram um artigo na famosa revista inglesa. Eles nunca citaram Rosalind em seus trabalhos. Watson e Crick e Wilkins foram laureados com o Nobel de Medicina de 62. Olha só que injustiça. Essa história aí é uma das maiores histórias revoltantes da biologia, uma das maiores farsas da biologia. Porque todo estudante de biologia considera que Watson e Crick foram os descobridores do modelo do DNA. E eles ganharam até o prêmio Nobel por causa disso. Só que eles roubaram o trabalho de quem descobriu, que foi a Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin, ela que descobriu o modelo,
Só que ela não publicou, deixou guardado, mostrou para um colega, o colega pegou, mostrou para o Watson e Crick. Watson e Crick publicaram e não contaram para ninguém que a foto era da Rosalind. E pouco tempo depois, aliás, muito tempo depois, né, só em 2012, que descobriram que realmente foi Rosalind Franklin, que descobriu qual era o modelo do DNA. E agora, depois de morta, né, que ela recebe essas homenagens. Em 2012, o cientista Enzo de Fabrizio, no Instituto de Tecnologia Italiano de Gênova, na Itália, fotografou moléculas de DNA pela primeira vez. Ou seja, em 2012, a Rosalind publicou ela conseguiu fazer uma fotografia em raio-x, uma fotografia bem arcaica, e com essa fotografia foi possível criar um modelo do DNA. Só que não foi uma fotografia perfeita do DNA. E só em 2012 conseguiu fazer uma fotografia perfeita do DNA. Ao fazer uso de um potente microscópio eletrônico, ele conseguiu uma imagem que mostra claramente a estrutura em formato de dupla hélice, confirmando o modelo proposto por Watson e Crick 60 anos antes. Ou seja, a Rosalind Franklin tirou uma foto de raio-x, essa foto foi usada para fazer um modelo, esse modelo tratava o DNA como se ele fosse uma fita dupla em hélice, ou seja, como se fosse isso aqui, ó. Duas fitas enroladinhas assim, ó. Então, isso foi proposto a partir da fotografia que a Rosalind Franklin retirou. Agora, em 2012, foi retirado uma foto perfeita do DNA. E aí, essa foto confirmou que o DNA ele tem esse formato de fita dupla. Beleza. Considerando as informações do texto anterior e com base em seus conhecimentos, responda as seguintes questões. Letra A. Você considera que a foto 51, ou seja, a foto da Rosalind Franklin, mostra claramente o aspecto de dupla hélice da molécula de DNA? Não. Você consegue ver aí, olha, essa foto 51, umas manchas. Para nós, são manchas. A gente não consegue associar isso a nada. Mas os cientistas, eles conseguiram fazer uma associação. Então, essa foto 51, respondendo a letra A, não mostra claramente o aspecto da dupla fita de DNA. Ela mostra algumas manchas, alguns registros que serviram de base para o modelo. Letra B. Por que o Watson e Crick nomearam sua descoberta de modelo de dupla hélice de uma molécula de DNA? Modelo, porque não era o real, era uma representação. Eles achavam que era daquele jeito, né? Tinha uma suspeita muito forte que era daquele jeito, mas também nem tinha certeza absoluta. Letra C. Suponha que a fotografia obtida em 2012 por Di Fabrizio revelasse que o modelo de Watson e Crick não fosse correto. Será que isso necessariamente invalidaria todas as pesquisas científicas que foram feitas com base no modelo de dupla hélice até hoje? Justifique. Ou seja, se a fotografia de 2012 mostrasse que não tem nada a ver com o DNA, que era o modelo que havia sido proposto, será que estava tudo perdido? Não, com certeza não. Quando uma nova descoberta, uma descoberta é feita, né, e essa descoberta ela reformula algumas ideias anteriores, essas ideias anteriores, elas serviram de base para outras ideias certas, ideias corretas. Então, o fato de que alguma teoria, alguma lei, algum modelo ele seja melhorado, não inviabiliza tudo que foi feito até agora. Apenas melhorou, né? Apenas foi melhorado. Então, por exemplo, o modelo de Watson e Crick, ele serviu como base para muitos estudos. E se não fosse o real? Se tivesse descoberto agora em 2012 que não era o modelo real? Bom, esses estudos foram importantes, mas devem ser revistos e melhorados, tá bom? Muito bem, agora a questão número 2. Em 1978, a arqueóloga e paleontropóloga britânica Mary Leakey e sua equipe encontraram em Laetoli, Tanzânia, as mais antigas pegadas humanas que se tem notícia. Então, na foto aí da apostila dá para vocês verem, né?
a pegada bem grandona. Segundo esses pesquisadores, as 70 pegadas existentes nesse sítio foram produzidas por 3 hominídeos, 2 adultos e uma criança